Vamos lá, pessoal. Começar a atividade de hoje, eu queria apresentar para vocês o Dr. Tiago Romano. Eu vou me arriscar a apresentá-lo, mas talvez ele se apresente melhor do que eu. Ele é pai. Ele é um egresso da nossa residência, é intensivista e nefrologista, e é coordenador da UTI do Hospital Vila Nova Star e do Hospital São Luís Itaim. E muito obrigada, Tiago, pela presença e por, enquanto gestor e médico, aí conversar com a gente. Acho que é importante o pessoal tá longe, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Assim, o pessoal me convidou para conversar um pouquinho sobre liderança com vocês, né? E aí, quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando assim, mas o que de liderança, né? Quer dizer, é uma coisa tão ampla, né? Você falou assim, ó, liderança, legal, engajamento, planejamento, feedback, comunicação. Quer dizer, o que de habilidade de liderança que seria interessante para trazer para vocês no dia de hoje, né? Entendo que vocês são residentes de terapia intensiva e de clínica médica, é isso? Não só terapia intensiva. Tá. Aqui só tem residente de terapia intensiva. Legal. E aí eu fiquei pensando assim, legal, dentro desse conceito de liderança, qual que é uma das ferramentas ou de habilidades não técnicas que eu mais utilizo no meu dia a dia? Quer dizer, se eu pensar, legal, você exerce uma função de liderança, mas dentro das ferramentas que você tem, qual que é a que você mais sobrecarrega no dia a dia? E eu escolhi conflito, para vir conversar com vocês sobre conflito. E conflito, pessoal, a gente está conversando aqui sobre alguém em formação em terapia intensiva, mas isso permeia o ser humano. Então, você colocar duas pessoas juntas, o potencial de ter conflito, ele é iminente. E por que o conflito ele acontece? Várias teorias, né? Entre elas, desalinhamento de expectativa, necessidades não atendidas entre ambas as partes. Então, meu intuito desses próximos 30 minutos com vocês é a gente conversar um pouquinho sobre conflito e a gente introduzir algumas ferramentas que eu acho que me ajudam no dia a dia de como manejar esses conflitos. E eu repasso para vocês, assim, no dia a dia de vocês, quais são os principais conflitos que vocês se deparam? Profissionais, pessoal, eu gosto de colocar. Minha esposa, tudo, eu falei assim, não, legal, vamos deixar isso no cantinho aqui, um dia, uma hora a gente chega lá. Mas profissionalmente, assim, o que vocês... Escalonamento de antibiótico? Interconsultores, são os vilões. Os médicos assistentes são os vilões. Mas, assim, concordo. Qual que é o seu nome, desculpa? Luiz. Então, muitas vezes o conflito pode vir, me corrija se eu estiver errado, de pessoas que vêm no seu ambiente profissional para te trazer uma opinião. Acho que esse é o ponto, né? Vocês concordam com o Luiz, não? Que esse é uma fonte de conflito? Esse conflito é bom ou esse conflito é ruim? Ou depende, legal. Depende do que, desculpa. Seu nome é? Frederico. Depende do que, Fred? Tá. Legal, legal. Então, o que você está me dizendo é que, frente a opiniões divergentes, o foco tem que ser sempre o bem-estar do doente. É isso que você está trazendo. Legal. Não tem como não concordar com isso, né? Então, interconsultores, a gente provocou o Fred falou assim, ó, às vezes a divergência pode sair algo bom, e esse algo bom resta a gente saber se isso vai se traduzir em cuidado para o doente. Alguém tem alguma opinião divergente? Legal. Alguma coisa que eu fiz me comunicando com o Fred e com o Luiz, é alguma ferramenta de mediação de conflito ou não? Cara, parafrasear. Faz sentido isso para vocês, não? Muitas vezes a gente conversa com o outro e a gente não está se comunicando com o outro. É um tipo de escuta chamada escuta factual.
O que é escuta factual, ou a chamada esgrima verbal? O Fred começou a falar alguma coisa e eu já estou procurando elementos por trás da fala do Fred que amparam a minha réplica ao Fred. E quando eu conversar, o Fred já pega elementos na minha fala, assim, não, mas quando eu abrir o microfone para eu falar, eu vou pegar isso daqui e vou desconstruir o que ele está dizendo. Faz sentido isso? E uma das estratégias para isso é realmente você entender o que o outro está dizendo. E a gente acha que a gente entende, mas a gente não entende. E uma ferramenta simples é parafrasear. Fred, então me corrija se eu estiver errado. Frente a uma situação de divergência de conduta, você sempre vai caminhar para um caminho do meio, que o bem-estar do doente é o seu alvo principal? É isso que você está me dizendo? E aí o Fred tem a possibilidade de dizer assim, não, Thiago, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu sou um sociopata, que independente do que acontecer... E aí, o que ele me trouxer é algo que vai ser útil ou não para mediar o conflito. Assim, cara, escutei o Fred, tive uma escuta empática, entendi o ponto por trás, mas os pontos que ele traz para mim não faz sentido. E aí eu vou ter que entender qual que vai ser meu caminho. Ou falar assim, cara, entendi o Fred, eu concordo com esses pontos não, e a partir desses pontos eu vou construir algo. Só que a partir desse momento eu preciso entender o que ele está dizendo. E a gente começa a conversar um pouco sobre dinâmica de comunicação. Existem basicamente 4 maneiras que a gente se comunica quando a gente tem um diálogo, pessoal. Comunica não, como a gente escuta o outro. O primeiro deles é um chamado escuta downloading. O que é escuta downloading? Eu estou falando aqui, vocês estão me escutando. Para alguns de vocês isso está fazendo sentido, para outros não, e vida que segue. Legal. O segundo tipo de escuta é o chamado escuta factual, que é isso que a gente está conversando, que é a esgrima verbal. É você não se permitir, mesmo que por alguns segundos, ouvir por trás do outro quais são os elementos da impressão do outro no qual você consiga trabalhar. Essa é a escuta factual. O terceiro chama escuta empática, ou escutativa, que é realmente isso que a gente fez, o parafrasear. E o quarto é o tipo escuta fluxo, ou escuta flow. E vocês vão se identificar em raros momentos da vida de vocês com isso. É aquela conversa que vocês começaram a ter com um amigo de vocês às 11 horas da noite, foi até 3 horas da manhã, e vocês não perceberam o tempo passar. É aquela aula que está todo mundo sintonizado, o tema está legal, e vocês ficam 2 horas tendo aula e ninguém viu o tempo passar. Aquela reunião onde está todo mundo entrosado na resolução do problema, que o tempo não passa. Não, o tempo não passa, não, o tempo passa rápido. É o pessoal da comunicação fala que é o flow, ou fluxo. E a primeira ferramenta que a gente tem para começar a entender um conflito, ele é o quê? É a escuta ativa, né? E eventualmente a ferramenta de parafrasear é uma das opções. Tudo bem? E quando a gente conversa um pouquinho sobre o conflito, pessoal, aqui é até uma dica cultural, que é um lugar chamado Casa do Saber. Ele fica ali na Mário Ferraz. Às vezes tem algumas palestras gratuitas, alguns cursos que são pagos. E um desses que eu fiz foi sobre mediação de conflito, com esse cara chamado Eduardo Stelita. E ele traz um pouquinho, aqui é filosofia alemã, Hegels, que sempre que você tem um conflito, pessoal, você tem a tese, a antitese e a síntese, o objetivo comum. É isso que o Fred comentou, ó. Dar antibiótico, descalonar antibiótico, e o objetivo comum é o quê? A segurança do doente. Então, trazer essa discussão para cá. Só que é interessante que nem todo conflito ele começa com uma situação de conflito e violência iminente. Ele começa com o seguinte, a chamada escalada do conflito, que vai de tensionamento até junto para o abismo. O que quer dizer isso? Tensionamento. Galera, o pessoal da Infecto tá vindo aí, né? Acho que eles vão passar a visita agora às 2 horas da tarde. Quem que tá com o doente do leito 37? Ah, sou eu, então. Vai se preparando aí, vendo como é que tá o PCR, as culturas e tal, que a argumentação vai ter para ampliar esquema de antibiótico aí. Legal. Parte para o debate polêmica. Como é que tá o doente? Ó, tá assim, procalcitonina veio assim, PCR subiu, curva térmica, menos taquicárdico. E aí a gente pode caminhar para a resolução desse conflito ou, eventualmente, construir ações independentes. Onde eu começo uma atuação e o outro começa uma outra atuação. Isso vai construindo uma ponte, mas essa ponte não vai se conectar. Se isso não for resolvido, cai para estereotipia
e coalizão. Pedro, você viu o posicionamento do Fred quando o pessoal da Infecto veio aí? Não, e eu acho que é o seguinte, cara. Assim, quando a pessoa vem, ele não se posiciona. Mas depois a pessoa sai e começa. Não é assim, não é assim. Aí fica pensando, pô, Fred, mas por que você não falou na cara da pessoa? E você não acha que ele tem esse posicionamento sempre? Aí, o que você acha? Não. Fred, tá falando com o Pedro. Cara, fica até um pouco assim de te falar, cara. Mas ele criticou muito o seu posicionamento na visita com o Infecto lá, viu, cara? Achou que você tinha que ser se posicionado melhor e tal. E o Pedro ele traz muito isso, assim, acho que ele tem dificuldade de dar feedback, então ele não, né? Você não acha isso daí? O que você acha? E aí, galera, a gente começa a montar o quê? A montar uma coisa chamada estereotipia. E por que a estereotipia ela vem? Porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, assim, eu não consigo pegar toda a complexidade de uma pessoa e a cada momento que essa pessoa falar, eu falo assim, não, realmente, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido. Cara, qual que foi a trajetória que essa pessoa caminhou para chegar com essa opinião até a mim? E é muito mais fácil eu pegar toda essa pessoa e fazer uma estereotipia dela. Então, ele é burro, ele é preguiçoso, ele é, sei lá, inteligente. E aí tudo que vier daquela pessoa, eu resumo tudo isso a uma característica dessa pessoa. E eu vou lidando com essa pessoa com a estereotipia. E aí se a gente pensar, galera, os grandes desastres da humanidade veem um pouco dessa característica. Então eu pego todo um grupo com uma determinada orientação sexual e resumo uma característica. Todo um grupo racial e resumo uma característica. Todo um grupo religioso e resumo uma característica. E vou formando coalizões em relação a isso. Pessoas que pensam igual como eu convivo com essas estereotipias e com isso. O que é convidado para pensar um pouco diferente do que eu. E veja, aqui eu não estou falando que isso é uma ferramenta de mudança de opinião. Falando que é uma ferramenta de achar um ponto comum numa resolução de conflito. Eu caminho para as coalizões. A partir daqui, a gente começa a conversar sobre o ponto sem retorno, que é ameaça, ataque debilitante e desumanização, até o último ponto, que é o chamado junto pro abismo. Segunda dica cultural da aula, pessoal, esse filme aqui, ó, chamado Grande Truque. Já viram? Não? São dois grandes mágicos, que eles fazem mágicas excelentes, mas em determinado momento eles estão tão preocupados do outro fazer a pior mágica, do que eventualmente ele fazer a melhor. E eles entram numa espiral de conflito, que é uma espiral de conflito tremenda. Né? E dentro desse conceito de conflito, pessoal, e escuta empática escutativa, eu trouxe esse videozinho. O que é esse videozinho? Eu não sei se tem áudio, pessoal. Essa daqui é uma agente da CIA que trabalhou em solo na época dos ataques do Estado Islâmico. E olha o que ela traz em relação a essa questão de escuta empática, e depois a gente vai entrar um pouquinho entre comunicação não violenta, entender necessidade e estratégia. Olha o que ela traz um pouquinho sobre isso aí. One lesson from my time with the CIA is this. Everything will be the conversation that's going on in the United States right now about ISIS and
E eu trouxe isso daqui, pessoal, porque justamente ela começa a introduzir alguns conceitos sobre uma ferramenta chamada comunicação não violenta, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas quem quiser ver um pouquinho sobre um negócio que eu acho muito legal sobre comunicação não violenta, é o discurso do Obama na Universidade do Cairo, no ano de 2000. Acho que é uma das primeiras viagens internacionais que ele faz quando ele é reeleito. E ele traz um pouquinho, o exercício que ele faz é como que é a vida de um islâmico nos Estados Unidos. Então você pensa que vem o presidente dos Estados Unidos com uma política externa, e vem o quê? Vamos atuar nisso, nisso, nisso. Ele faz um exercício empático do lado de cá. E aí ele começa, se quiser colocar no YouTube e tal, no Google, vocês acham esse discurso que é bem interessante. E aí, em relação ao que a gente estava conversando, pessoal, que é os 4 tipos de escuta, o importante é a gente trazer para um diagnóstico de conflito e mediação de conflito, a gente para esse tipo de modelo mental aqui, que é chamada escuta empática, né? Quando a gente conversa como em conflito em UTI, a gente está permeado por um ambiente que ele é propenso ao conflito. A gente tem família com o time, intratime, intrafamília, conflito com médico assistente, interlocutores. E aí, em um determinado momento, a gente vive uma espiral do conflito que o paciente começa a ser um alvo secundário de tanto conflito que a gente vivencia. E do que é mais frequente é família e time da UTI. Acho que os conflitos mais perenes aí. E aí, quando a gente começa a exercer essa questão de comunicação, de escuta empática, a gente vê qual que é o lado do paciente e da família. Ele traz para o hospital a doença, sua história, sua família, e ele traz principalmente uma coisa chamada expectativa do cuidado, pessoal. E aqui é um dos principais pontos onde nascem os conflitos no nosso dia a dia. Vamos supor que eu sou uma mulher de 25 anos, tenho uma queixa de disúria e febre. Procuro pronto-socorro. Qual que é a minha expectativa que aconteça a partir desse momento? Que eu tenha identificação dos meus sintomas, que seja feito um exame complementar, seja feito um diagnóstico, uma proposta terapêutica e vou melhorar dessa minha condição. Então, identifiquei, a senhora não tem Jordano positivo, fez um exame de urina 1, tem uma leucocitúria, a senhora tem uma infecção urinária febril, vai ficar internada por 48 horas para tomar antibiótico endovenoso e depois de 48 horas a senhora vai estar sem febre e vai para de alta com quinolona via oral. Expectativa do cuidado feita, certo? Essa mulher internada faz febre com 50 horas. Quebrou o modelo mental dela? Quebrou a expectativa de cuidado. Só que o nosso cérebro, pessoal, ele não vai deixar essa caixinha vazia. Eu vou preencher com os elementos que eu tenho. Quais elementos que eu tenho? Não é uma infecção urinária, o diagnóstico está errado. Isso daqui é um antibiótico genérico. O médico que me atendeu não tem a capacitação que ele deveria ter. E aí, nesse momento aqui, se a gente não chegar com informação de qualidade, nova expectativa é feita. E aqui a gente não faz isso por uma série de fatores. Desde tempo, falta de conexão, desconhecimento, não priorização dessa informação. E aí isso é uma fonte de conflito. A quebra disso gera um incômodo. Tá? E se eu alinho isso uma comunicação inadequada, eu tenho o que a gente fala que é a tríade do conflito. Então, eu tenho um ambiente complexo, uma situação negativa, uma quebra na relação de confiança com comunicação inadequada. Tudo bem, pessoal? Legal. E aí, só passando um pouquinho isso aqui, que é um pouco mais técnico, eu queria trazer um conceito que é esse daqui, ó. Que é essa ferramenta, comunicação não violenta nesse momento. Alguém já ouviu falar de comunicação não violenta, não? Seu nome é, desculpa. Como? Ionara. O que você já ouviu assim, Ionara? Legal, legal. Pô, legal, legal. E te ajuda no dia a dia? Você acha que... Legal, legal. Perfeito. Você conhece também, não? Perfeito. Então, basicamente, que legal. Às vezes a gente traz isso que o pessoal desconhece.
Mas basicamente, da comunicação não violenta, pessoal, duas coisas que eu acho que é interessante a gente começar a entender quando a gente media conflito. A primeira delas é entender e diferenciar necessidades de estratégias. São duas coisas diferentes. E uma outra coisa é diferenciar fatos de impressão impessoal. Faz sentido essa minha fala, não? Parece óbvio, né? Parece óbvio. Mas se eu falar para vocês assim, que vocês estão organizando um meeting de terapia intensiva e determinada pessoa do grupo é responsável pela questão financeira. E acabou o meeting, vocês estão em déficit em 100 mil reais desse meeting. Você chega para essa pessoa e fala assim, você não sabe administrar dinheiro. Isso é um fato ou uma impressão pessoal? É um fato, não, desculpa. Impressão pessoal. Qual que é o fato em si? O fato em si no meeting de outubro de 2022, nós estamos negativos em 100 mil reais e a pessoa responsável financeira é tal pessoa. Esse é o fato. Se essa pessoa não sabe administrar o dinheiro, se ela não tinha as ferramentas para administrar corretamente, se ela não tinha informação para administrar corretamente, isso é outra coisa. Mas o fato é esse, e a minha impressão pessoal é que essa pessoa não sabe administrar dinheiro. Vê quão poderoso isso é. Se eu chegar para você e falar assim, putz, mas Ana, você nunca me escuta. Isso é um fato ou uma impressão pessoal? Qual que é o fato? Ana, naquele dia eu te liguei 2 vezes a 1h da tarde e você não me atendeu. Em cima de fatos, a gente tem planos de ação. Em cima de impressões pessoais, a gente tem conflito. Plano de ação. Putz, Ana, quando eu te ligar, eventualmente, a 1h da tarde de tal dia, é muito importante que você atenda. A Ana traz e fala assim, não, é legal, mas a 1h da tarde das quintas-feiras, eu estou tendo aula com os residentes de terapia intensiva, eu não consigo te atender. Vamos caminhar que você me liga umas 3 da tarde, ou assim que possível eu te dou o retorno? Ok. Ana, você nunca me escuta. E aí, vou sempre te escutar? Tudo bem? Então, primeiro ponto, pessoal, diferenciar fatos de impressões pessoais. Segundo ponto, diferenciar necessidades de estratégias. Isso parece ser simples, mas é difícil no dia a dia, pessoal. Trago um exemplo. Sou um rapaz jovem, 20 anos, estudei minha adolescência inteira, entrei na faculdade de medicina de Harvard. Isso é uma necessidade ou uma estratégia? A entrada da faculdade. O que vocês acham? Uma estratégia, concordo. Para atender qual necessidade? Ou quais necessidades que vocês visualizariam alguém fazendo isso? Vocês estão na melhor faculdade de medicina do país. Qual a necessidade que vocês têm e não está atendida, ou uma estratégia que vocês estão buscando atender com essa estratégia? Oi? Como que é? Desculpa. Qualificação técnica, ok. Mas insisto que a mesma qualificação técnica é uma estratégia para atender uma necessidade humana. Segurança? Oi? Reconhecimento, concordo. Segurança, seja ela financeira, social. Segurança para sua família. Autonomia de atuação. Então, necessidade. Segurança financeira, segurança social, autonomia, reconhecimento, estratégia. Estudei pra caramba, entrei numa faculdade de medicina. Legal. Tenho meus mesmos 20 anos, moro em Bagdá. E me alisto espontaneamente, voluntariamente no Estado Islâmico. Estratégia ou necessidade? Voluntariamente. Estratégia para atender quais necessidades? Reconhecimento, segurança social, autonomia. Percebe? Às vezes as necessidades por trás de estratégias são as mesmas das pessoas, só que as estratégias são 180 graus diferentes. Num ponto de vista, uma estratégia para a gente, nos olhos ocidentais, valorável, e a outra criticável. Só que as necessidades por trás são as mesmas. Faz sentido isso, pessoal?
E eu convido vocês a pensarem nos conflitos que vocês têm no dia a dia, quantos dos conflitos vocês não estão trazendo para a esfera de impressões pessoais e estratégias ao invés de fatos e necessidades. Tudo bem? Cara, conflito que eu vivenciei hoje, antes de vir para cá. Situação. Paciente pós-operatório de uma quimioterapia hipertérmica, 7º pós-operatório, evoluindo com infecção em foco fechado abdominal. Risco de queda alto, ele não aceita nenhuma orientação em relação à queda. Né? Grade tem que ficar baixa, ele sai a hora que ele quer, tá o conflito instalado, todo mundo já foi lá e ninguém consegue que ele consiga levantar as grades. Aí vou lá. A estratégia desse cara não aderir ao protocolo de queda é uma necessidade ou uma estratégia? Estratégia, para atender qual necessidade que vocês viriam? Autonomia, liberdade. Só que nesse caso específico era uma delas que não estava atendida. Informação. 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 Cara, eu sempre fui ativo, internei aqui, fiz um pós-operatório e hoje vocês estão falando que eu não posso levantar da cama e fazer xixi? Que absurdo é esse? Legal, deixa eu informar para o senhor. Nesses 7 dias, por incrível que pareça, o senhor evoluiu com muita perda de força muscular. O senhor tem sarcopenia em 7 dias de internação na UTI. E a nossa preocupação é que quando o senhor levante, o senhor tenha fraqueza e caia. E tenha um dano que prolongue a sua internação. Deixa eu te explicar qual que é a minha necessidade. Minha necessidade é de segurança para o senhor e a minha estratégia é que o senhor não saia sozinho do leito. Então, se a gente ficar batalhando em estratégia, sai sozinho do leito, não sai sozinho do leito, isso não vai caminhar. Agora, se eu tiver um plano que atenda à necessidade de informação e de autonomia do doente com a necessidade de segurança, opa, talvez a gente consiga. Será que se a gente não desenhar uma rotina para o senhor dentro da terapia intensiva, que a gente consiga saber o horário mais ou menos que o senhor queira andar, que o senhor queira sair, isso atende o senhor e que a gente consiga colocar um profissional para te atender? Ah, legal, meu filho. Necessidade de respeito perene aí, estratégia me chamar de meu filho. Validada e beleza. Legal. Então, plano de ação. Respeitando a autonomia do senhor, respeitando a sua necessidade de informação e de liberdade, a estratégia que eu vou utilizar é a gente criar uma rotina dentro da terapia intensiva para o senhor que eu consiga em horários determinados que tenha um profissional sempre dentro do leito do senhor. Te atende? Podemos tentar. Mas deixa eu te explicar uma outra necessidade que eu tenho. Isso aqui é uma terapia intensiva. Eu não tenho como o profissional, se for apertar a campainha, ele vai estar aqui 100% do tempo para o senhor. Se a gente um dia antes desenhar mais ou menos uma rotina do senhor, será que não atende as duas necessidades? Beleza. Plano de ação. Confecção de uma rotina, de uma agenda para esse doente. Em um determinado momento, a equipe ser chave dentro do leito desse doente. Percebe? Conflito 2. Doença neoplásica avançada, cuidado proporcional, processo ativo de fim de vida. Familiares vinham do Líbano e chegariam numa sexta-feira à noite. Opção 1. Chegou 2 filhos, passivamente sentaram na sala de recepção da UTI, tocaram a campainha e esperaram ser atendidos. Ou opção 2. Chegaram 6 filhos, ansiosos, gritando na UTI para ver a mãe. O que você acha que aconteceu? Opção 2. Opção correta. Esses filhos chegaram com um vidrinho chamado Terra do Rio Jordão, identificado ali. Eles chegaram e falaram assim, mamãe tem que injetar a terra do Rio Jordão na veia para falecer com uma parte da terra natal dela no corpo. Conflito instalado, sexta-feira à noite, escalonamento, vamos lá. Cheguei lá, aquela situação, isso aqui é um absurdo, só aqui mesmo, para injetar terra. Daqui a pouco a gente vai estar injetando terra. Não, calma, vamos entender. Chegou para a família e falou assim, me explica o que está acontecendo. Doutor, a gente tem uma crença que se a pessoa falece em contato com uma parte da terra natal dela, na vida futura, ela volta convivendo nesse ambiente. Então, deixa eu ver se eu entendi. A necessidade é que ela tenha um contato com a terra natal dela e a estratégia é que a gente injete terra do Rio Jordão na veia dela, é isso? Isso, doutor. Deixa eu explicar a minha necessidade.
Minha necessidade é que ela não tenha nada que ameace a segurança dela. E a minha estratégia é não deixar que essa terra seja injetada, porque ela teria uma infecção relacionada à assistência relacionada a isso. Estratégias conflitantes, necessidades não tão conflitantes. Segurança e liberdade. Se a gente pegar um pouco dessa terra e colocar na mucosa dela, atende? Atende. Resolução do conflito, o paciente falece com um pouco disso na mucosa jugal dela. Percebe que muitas vezes é se permitir escutar por trás do outro? Aqui eu não estou passando um pano que não pode chegar numa situação onde as estratégias e as necessidades sejam conflitantes. E aí é uma outra questão. Escalonamento, política de gerenciamento de risco. Na vida pessoal, se conectar se aquilo faz sentido para você. Às vezes você convive com pessoas ou lugares onde as necessidades não se conectam. E aí é uma questão sua de entender se aquilo é bom para você ou não. Mas o que eu queria trazer desse negócio de comunicação não violenta é basicamente esse exercício diário que é diferenciar fatos de impressões pessoais e necessidades de estratégias. Voltando um pouquinho para o nosso... Aí a gente gosta muito de ser prático, né? Medicina baseada em evidência, tal. O que a gente tem em relação à mediação de conflito ou minimização de conflito em ambiente de terapia intensiva? Basicamente, pessoal, as estratégias são divididas em preventivas, preemptivas e reativas. Tudo isso que a gente está conversando aqui cai num leque de estratégias reativas. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias preventivas ou mesmo preemptivas. Preemptivas, monitorização desse doente até que um sinal de alarme levante para a equipe que algo tem que ser feito. E algumas instituições existem, risco psíquico, por exemplo, fadiga de cuidador, fadiga de compaixão, algumas coisas que identifique isso que precisa ter um plano de ação. E as estratégias preventivas são questões de organização do seu serviço. E a estratégia de organização do seu serviço mais impactante em redução de conflito é esse daqui, ó, pessoal. Segmento horizontal. E aqui eu estou falando não só do médico, estou falando sobre enfermagem, físio, visita multiprofissional, um segmento horizontal com as pessoas. Estabelecer conexões com essas pessoas, vínculos. Isso é uma estratégia preventiva de conflito. Uma outra coisa que eu acho interessante, que é isso daqui, ó. Um livreto de informação à admissão, deveres e direitos da família. Esse grupo aqui, ó. Por Azulé, publicado no New England de 2007, randomização em cluster. UTIs pegaram alguns colaboradores, treinaram eles em comunicação e conferência familiar e estabeleceram uma rotina de conferência familiar, os primeiros dias de admissão. E no cluster 2, o cluster controle. Olha que interessante. Pós-traumatic stress disorder e índice de ansiedade intra-hospitalar. Em 6 meses desse acompanhamento, redução de sintoma de ansiedade, depressão, suporte psicológico e uso de drogas controladas nessas famílias. Sem necessidade de investimento tecnológico nenhum, pessoal. Mudança de processo e treinamento. Faz sentido isso? Então, uma estratégia de prevenção disso. O que a gente fez no serviço que a gente coordena? Outra necessidade dessas famílias é a necessidade de informação. E quais estratégias que vocês, como familiar, utilizariam para ter necessidade de informação num ambiente fechado, quando vocês chegam? Balcão de enfermagem. Técnico. O cara montando a diálise ali, você chega assim, quanto que tá o sódio hoje, hein? E o PCR do meu paciente? E fez febre? Cara, na verdade, se você dizer o PCR XYZ, tecnicamente para ele não vai fazer muito sentido. Só que ele tem duas necessidades, a informação e a segurança de cuidado. Estratégia dele, saber como que está o PCR, se fez febre, se tal pessoa passou. Então é dentro do seu serviço estabelecer uma rotina que atenda essas necessidades dos doentes. Numa UTI, onde o familiar não é possível ficar 24 horas, o horário da visita estruturado. No serviço que a gente coordena, a família fica 24 horas. A gente estabeleceu uma rotina de, às 4 horas da tarde, a visita multiprofissional é convidada a família a participar. Inicialmente,
Assim, não, isso vai gerar conflito, totalmente pelo contrário. É o momento que a gente, como TI, tem de estabelecer um vínculo de confiança com essas pessoas. Uma ação preventiva de conflito. Tá bom? Aqui é só umas questões preventivas que muita gente conversa sobre cuidado centrado no doente, né? Então, se a gente pegar a década de 80, a década de 90, a gente tinha muita questão de cuidado centrado no médico. O médico detentor do conhecimento propõe uma terapia, era a lei. E aí hoje vem esse conceito de cuidado centrado no doente. O que, às vezes, no dia a dia, se confunde um pouco com segurança operacional e satisfazer desejos. Não é isso. É dentro dos conceitos religiosos, sociais, econômicos, a abertura desses conceitos entrarem dentro do planejamento terapêutico. Faz sentido isso, pessoal? Perfeito. E as nossas atitudes frente a isso, pessoal? Escuta, pedir auxílio quando não for apto para esclarecer. Principal vínculo de estabelecimento de confiança, pessoal. Se você não sabe, não fala. Quanto que tá tal coisa? Putz, não sei, mas me dá 5 minutos que eu te trago a informação correta. Você tende a confiar muito mais nessa pessoa do que em outras situações. Comunicação adequada e escuta empática. Trouxemos um pouquinho de comunicação não violenta. Então, para finalizar, pessoal, 6 certezas e uma necessidade de famílias na UTI. Informação verdadeira, questionamento respondido com honestidade e clareza, familiar está recebendo tratamento de qualidade coordenado, certeza de que será notificado com alteração do quadro clínico, possibilidade de visita a qualquer hora, certeza de que não vai sentir dor e necessidade, informação, reconhecimento e que cumpra os direitos e deveres deles em ambiente de terapia intensiva. É isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês aí. Dúvidas? A gente tem um pessoal online também, né? Tava brincando, tá, Fred? Não acho que você é louco. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: às vezes é muito difícil de intermediar esses conflitos, porque é difícil você conseguir, por mais que você escuta, o outro lado às vezes é uma resistência muito grande em dar algum tipo de abertura. Nesses casos, eu vi em algum momento você falar, se precisar, pela questão de segurança, escalonar e tudo. Qual que é a melhor estratégia assim, que você acha que a gente pode adotar? Então, Fred, me corrija se eu estiver errado. O que você está trazendo é que, eventualmente, em algumas situações onde tudo isso não funcione, o que você tem para atuação, é isso? Então, o que eu te respondo é, se isso não funcionar e que isso ameace a segurança do doente, que você esteja num ambiente onde os processos te amparem para um processo de tomada de decisão assertiva. Exemplo, sei lá, situação prática viária difícil. E existe como se fosse um escalonamento de processo de tomada de decisão. Então, começa sempre com uma sugestão. Doutor, difícil aí, né? Um malampate complicado, o Lemon, o cara não tem abertura da boca bom, com o pescoço meio rígido. Vamos colocar ele em uma sniff position, se preparar para uma possível viária difícil? Legal. Doutor, uma tentativa difícil aí, né? Foi no estômago, né? Legal. O que você quer de novo? Não, quero aqui um laringoscópio flexível. Tá aqui, tá? Doutor, 2 tentativas de intubação sem sucesso, né? Pelo protocolo institucional, eu estou autorizado a chamar o 24 e 25, que é o ramal de viária difícil do hospital, eu tô chamando, tá bom? Não, isso é um absurdo, tá? Putz, doutor, vamos resolver a situação, depois a gente escalona essa situação para alguma outra. 24 e 25, anestesista, estamos tendo um potencial viária difícil aqui. Agora, perceba quão difícil isso é se isso não está escrito, isso não está desenhado. Aí cai no Fred e o Wellington do plantão noturno B da quinta-feira à noite. Cara, não é isso. Se eu tiver nessa situação, que sou coordenador médico da UTI, tentei 2 vezes a intubação e não consegui, qualquer um da equipe multiprofissional naquela situação está autorizado a pegar o telefone 24 e 25 e chamar o anestesista, independente do que acontecer. Então, a resposta que eu te dou, Fred, que é
Quando tudo isso foi tentado e tem necessidades conflitantes, e a necessidade principal que a segurança do doente esteja em conflito, que você tenha amparo institucional, documental e institucional para você tomar um processo de tomada de decisão assertiva. E isso é uma construção, é uma construção. Então, e aí as coisas começam a se ligar, por exemplo, como é que você vai ter essa visão que isso acontece? Política de notificação. Ó, a partir de tantas notificações, a gente percebeu que a gente vai precisar ter uma política de manejo de sangramento dentro do hospital. Código hemorrágico. Hoje o código hemorrágico, pelo menos no hospital, é qualquer um que visualize que o paciente está com a frequência cardíaca acima de 120, PA sistólica abaixo de 90, um débito do dreno acima de 100 ml hemorrágico, asterisco código 5, código hemorrágico acionado. Melhor você lidar com o ego do que você lidar com o evento adverso grave depois. Então, mas isso demanda maturidade, entendimento, e as coisas começam a se interligar, né? Uma política de notificação, de cultura justa, de entender quais são as ameaças do sistema, né? E tirar o subjetivismo do Tiago contra o Fred. Que é o famoso sociopata, né? Assim, aqui a gente está conversando sobre 99% dos casos, mas concordo que vai ter 1% dos casos que é a sociopatia. É isso. Cara, a sociopatia que ameaça grosseiramente essa questão de segurança não tem que ser realizada, né? Paciência. Paciência, paciência, isso. E aí entra-se uma discussão entre a autonomia e a beneficência, né? Quer dizer, a autonomia até o que ponto, né? E a gente começa a ter uma discussão sobre código de ética médica, né? Que a questão você vai ver assim, o paciente tem autonomia até o risco iminente de morte. Putz, esse até mata a gente, né? Esse até. Então a autonomia não é minha. Quer dizer, quando eu entrar numa determinada esfera, alguém vai responder por mim, é isso? Então, é uma questão meio jabuticaba, né? Só existe aqui, né? Uma dúvida até meio prática, assim, pensando talvez no futuro a gente vai estar numa UTI, tem uma condição de diarista e uma UTI que às vezes não tem esses protocolos todos montados, até também da questão de como vocês fizeram com essa visita estruturada junto com a família, como é que foi a implementação, o que eu teria que ir atrás para fazer isso acontecer? O que a gente desenhou é o seguinte, Paulo. Quando você entra numa aeronave, o cara chega lá na frente, o comissário, e fala assim, Paulo, se tiver situação de urgência, máscaras vão cair de oxigênio, você vai colocar primeiro em você, depois no seu acompanhante, vai ter saídas de emergência em tais locais, tudo, você é brifado do ambiente onde você está. Isso acontece no paciente de UTI? Então, o primeiro ponto para responder a sua pergunta, a gente desenvolveu um protocolinho chamado protocolinho Abraços. O que é o protocolo Abraços? O paciente interna, é feito todo o processo de admissão. No dia subsequente à internação, quando a escuta seletiva, a emoção está mais baixa, o enfermeiro do leito chega para realizar o protocolo Abraços, que é uma regra mnemônica. A de alarmes. Ele explica, fala assim, ó, o senhor está monitorizado aqui, lá tem uma central de monitorização do senhor no posto, as bombas podem alarmar, mas o senhor não pode mexer, aborda toda a questão de alarmes. B de boas práticas. Então, ó, todo mundo que entrar para examinar o senhor tem que lavar as mãos, e no caso específico do senhor, tem que estar usando esse avental e luvas, né? E aí o senhor é uma barreira para cobrar isso da gente. Depois vem o R de rotinas. Então, ó, a coleta de exames aqui, não surpreenda que às 6 horas da manhã vai entrar alguém vestido de branco aqui para coletar os seus exames, né? Depois vem o A de acompanhante. Então, você tem direito a um acompanhante, e esse acompanhante tem direito a uma alimentação por dia. Depois vem o C de cuidados, que é uma particularidade nossa, pelo fato de ser uma UTI aberta. Sempre tem aquela confusão dos familiares em relação ao cuidado do intensivista, ao cuidado do médico assistente. Então, a gente traz que ele está num ambiente que tem um médico, um físio, um enfermeiro, uma fono, todo mundo para acompanhar o quadro dele. Depois vem o O de ouvir, tem alguma dúvida? E depois o S de situações de urgência. Eventualmente, situações de urgência, você vai ser convidado a sair, depois voltar, e está aqui o termo de consentimento de admissão na UTI.
E no R de rotinas a gente já aborda que às 4 horas da tarde tem uma visita que ele é convidado a participar. Então a primeira coisa para implementação é você falar que isso é uma rotina do seu ambiente de terapia intensiva. Legal, chegou 4 horas da tarde, a gente vai à beira-leito, bate a porta, ó, a gente vai passar a visita, a senhora quer participar? Segundo conceito, é um direito e não dever. Então, a pessoa pode falar, não, não quero. Legal. Se a pessoa vem, a gente brifa essa pessoa daquele momento. Geralmente, brifa na primeira participação. E aí a gente tem um roteirozinho que é, ó, meu nome é Tiago, sou um dos médicos que está cuidando da senhora. Aqui são todos os profissionais que estão cuidando do seu marido no dia de hoje. A gente vai conversar sobre o quadro dele. Tem uma série de termos técnicos, mas depois eu resumo para a senhora o que está acontecendo. E a enfermeira capitaneia a passagem do caso. E o médico vai titulando. Ela fala assim, então quais são as metas estabelecidas pela manhã? Ó, balanço hídrico, teste de respiração espontânea e furosemida de horário. Legal, metas atingidas, metas atingidas. Dona Maria, a gente quer que ele faça mais xixi do que ganhe de líquido e a gente está esperançoso que nas próximas 24 horas a gente consiga tirar esse tubo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida, tal? Legal, não. Beleza, tá bom. Próximo lei. E aí, nesse conceito, é legal quem está capitaneando isso ter o nível de comunicação ligado com o interlocutor. Né? Dona Maria, o que a gente está tentando aqui é dar um diurético de alça, que a meia-vida dele é de 6 horas, e a gente está muito esperançoso aí que o balanço hídrico dele feche negativo por volta de 1 litro, 1,5 litro. E a gente vai colocar ele em pressão de suporte de 8 a 10, que é quase que fosse um teste de respiração espontânea, ou a gente pode utilizar um tubo T. A senhora tem alguma dúvida? Cara, ok e tal, mas você não estabeleceu um vínculo de conexão, né? Então, acho que um segundo passo seria essa questão de treinamento de comunicação com essas pessoas ali, né? E uma outra dica que eu acho que é interessante, que é o seguinte, às vezes vai reverberar. Você começa a discutir, ela começa assim, a trazer demandas que pelo fator tempo não vai conseguir exercer ali. Então depois você fala assim, Dona Maria, a senhora se importa o seguinte, eu vou acabar a visita e depois eu venho e converso com a senhora. Muitas vezes nessa conversa denota a necessidade de uma conferência familiar, porque você vê que é tanta coisa que ela traz que vai demandar, então vamos tentar trazer todo mundo que está no seu cuidado para a gente marcar tal dia, tal hora para a gente conversar? Mas se eu fosse responder sua pergunta, eu falaria que começaria com um briefing de orientação para essas famílias quando elas chegam. O segundo, um roteiro básico de convite para essas pessoas a participarem desse momento. E o terceiro, o treinamento dessas pessoas que participam desse round multiprofissional com a presença da família, né? Assim, o papel aceita tudo, né? Uma outra coisa é partir para a prática. Mas a impressão pessoal é que é uma ferramenta, se bem utilizada, de muito estabelecimento de vínculo de confiança ali, sabe? E aqui não vou dizer que a gente não tem conflitos por conta disso, muito pelo contrário. Mas eu acho que é válido. A gente aprende que no escalonamento, uma instância acima talvez aí seja o jurídico. Eu nunca vivi uma situação em que o jurídico fosse acionado, não sei se por aí falta de prática, mas se você pudesse compartilhar a sua experiência de quando pensar em acionar o jurídico, de que maneira o jurídico pode ajudar. Eu acho que hoje a gente vive muito, sei lá, um resquício do que o americano já vem vivenciando há muito tempo, que é o medo da judicialização, né? Mas assim, da questão do escalonamento, antes de chegar no jurídico, existe um conceito chamado power distance, que é um conceito que eu não comentei com vocês, que é uma ferramenta de resolução de conflito também, que é o seguinte, o power distance, a tradução dele é distanciamento de poder, né? E o que quer dizer isso? Quando você coloca duas pessoas para conversar que tem um distanciamento de poder muito grande, a chance desse conflito se resolver é menor. Então, uma coisa que o escalonamento tenta resolver é diminuir isso. Então, exemplo, estou lá de plantão, o paciente está no 7º pós-operatório de uma GDP, dreno algo duvidoso, PCR que cai, mais taquicárdico, eu, Thiago Romano, clínico, ligo para o cirurgião. Estou aqui com o seu doente, 7º pós-operatório, acho que tem que abrir, viu? Ah, meu filho, tem que abrir? Quantas barrigas você já abriu na sua vida? Esse é um posicionamento. Outra questão. Ana, você fez cirurgia, né? Cara, você dá uma ligada pro cara? Legal. Doutor X, tô aqui com seu doente, 7º pós-operatório.
Cirurgia difícil, né? Putz, difícil, meu filho. Cara desnutrido, tive que entrar pelo retroperitônio, dissequei total ali a artéria mesentérica superior, muito difícil. Putz, eu já vivenciei essa situação, é difícil mesmo, tal. E tô aqui com o seu doente, putz, eu fico bem na dúvida do aspecto do dreno aqui, mas acho que seria bem interessante a gente fazer um exame de imagem, o que você acha? Putz, tava para sugerir isso daí, vamos levar isso para tomo, vou dar uma olhada, você coloca, não, pode deixar, tô pedindo aqui, percebe? Então, nesse caso, o Power Distance, ele não vem por cargo hierárquico das pessoas, mas muitas vezes por formação, tudo. A situação desse doente de hoje que eu comentei com vocês, Power Distance entre ele e eu, muito grande, mas por quê? Estabelecimento de vínculo de confiança nenhum que ele tinha em mim. Primeira vez que ele me via. Porém, a enfermeira Beatriz tem um power distance assim com ele. Ele só aceitou conversar mesmo comigo com a presença da Beatriz. Diminuição de power distance, ferramenta de resolução de conflito. Mas às vezes, entrando na questão que a Ana traz, assim, aí eu trago as experiências que eu tive de acionamento do jurídico. Nunca a gente precisou de um escalonamento do jurídico para pontos de tomada de decisão clínica. Tipo assim, ó, isso peço um parecer jurídico porque não é legal ser feito. Isso, pelo menos na minha experiência, nunca chegou. O que chegou foi, eventualmente, risco de imagem e processo de segurança interno do hospital. Por exemplo, uma sexta-feira, o hospital na UTI acordou com a informação de que no sábado a gente ia ter um casamento na UTI. Tipo, X. Aí você, casamento na UTI e tal, não sei o que, legal. Aí, não deve ser verdade, não, doutor Tiago, é verdade. Aí você vai conversar com a paciente, no celular, né? É verdade, casar amanhã. Amanhã, tipo, daqui 20 horas? Isso, casar amanhã. Já tem a banda, já tem o fotógrafo, já tem... Aí você começa a falar, então, deixa eu te explicar qual que é a minha necessidade. A minha necessidade não é que você não case. A minha necessidade é que o seu casamento não seja uma ferramenta que ameaça a segurança do hospital e o risco de imagem do hospital. E aí aciona-se o jurídico. Fala assim, ó, jurídico, qual o seu parecer? Ela pode casar dentro do hospital? Ó, pode. Está cognitivamente bem, tem uma avaliação psiquiátrica, tal, ela pode casar dentro do hospital. Legal. O jurídico entrou nessa esfera para dar um suporte para a gente. Mas eu acho que, assim, em questões conflituosas, do ponto de vista de tomada de decisão legal, o jurídico e o comitê de bioética também acho que é uma ferramenta interessante. Embora na nossa instituição o comitê de bioética ele é um órgão consultivo e não deliberativo. Então, quer dizer, você está com um dilema bioético ali, você pode notificar isso, escalonar para o comitê de bioética, que vai juntar uma equipe multiprofissional, aí tem representante legal, representante religioso, tudo, e dar um parecer bioético naquele assunto para sua atuação. Acho que talvez nesse caminho também o comitê de bioética seja uma ferramenta ainda. A gente teve, acho que uns 4 casos de acionamento de comitê de bioética no hospital. E foi bem legal, e o jurídico participa. Então é um fórum que o jurídico participa ali com a gente também, né? Thiago, obrigada pela aula. Eu fiquei pensando algumas coisas. Uma delas foi, acho que uma das que eu mais presencio durante minha formação é a formação de coalizões, né? Eu fico pensando o quão difícil é desenvolver essas ferramentas sem você ter o exemplo. São ferramentas que, quando você nas aulas de comunicação não violenta, você vai praticando e você vê no outro umas formas de fazer, né? Ver você fazendo, ver se eu entendi, te lembra de algumas coisas, né? E aí eu fiquei pensando, quando tem essas colisões, assim, lá vem a médica da nefro, lá vem a equipe da nefro, que vai vir fazer alguma coisa. A estereotipia, quando ela está montada e quando ela está estabelecida na prática, e nem é só assim, no café, no almoço, né? É ali na prática, na UTI. Você tem alguma sugestão de como começar a romper com a coalizão ou a estereotipia, assim? Você diz assim, me corrija se eu estiver errado. Você já está no ponto 4 do conflito, que é estereotipia e coalizão, você quer trazer isso para a fase de debate e polêmica. Então, talvez essa seja a ferramenta. Então, sair desse nível 4 do conflito para tentar trazer isso para a esfera do debate e polêmica. No debate polêmico, pode ser que a estereotipia esteja tão forte que você não consiga mais conversar tecnicamente, né? Aí entra questões de negociação,
E aí, negociação sempre estabelecer pontos objetivos. Então, exemplo. Vamos passar um chale e vamos dialisar esse doente porque ele está oligúrico nas últimas 4 horas. Essa é a conduta. Assim, vamos fazer o seguinte. Eu concordo que esse paciente tem uma ira cardíaco 3, com o pulmão ruim, que ele possa vir a necessitar terapia renal substitutiva nas próximas 48 horas. Eu estou de acordo com isso. Vamos estabelecer que, se ele não responder a 2 miligramas por quilo de furosemida com 200 ml de diurese nas próximas 2 horas, a gente aciona vocês para dialisar? Ok. Então, talvez uma ferramenta a mais que eu trago aí é a negociação com o estabelecimento de pontos claros de comunicação entre as duas partes, né? E aqui, pessoal, e aí a gente cai numa esfera de discussão outra, que é o seguinte, lidar com conflito 24 horas do seu dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é exaustivo. Então, dentro disso tudo, guardar um tempo também para autogerenciamento, né? E aí, cada pessoa encontra uma ferramenta de como cuidar de si. Leitura, yoga, viajar, tal. Acho que tem que ter esse momento. E veja, vocês escolheram uma especialidade que o relacionamento humano é intrínseco. Vocês vão estar lá como diaristas de uma UTI, vocês vão encontrar sempre aquele cara da nefro que vai passar às 10 horas da manhã, com o caderninho embaixo do braço, para conversar com vocês. Vocês vão encontrar aquele cirurgião que vai passar todo dia para ver um doente que está lá 50 dias e risco de fístula é sempre a complicação. Então, se vocês não estabelecerem estratégias de convivência com essas pessoas, estratégias de resolução de conflito, a vida fica impraticável, né? Então, e isso eu puxo um pouquinho assim, minha formação é terapia intensiva e a gente tende e veja, não me interpretem mal, pessoal, a gente tende a ter uma visão unilateral das questões. Como a gente tem uma visão generalista clínica, a gente tende a ter a nossa verdade e se fechar um pouco para a fala com o outro, né? E isso na esfera de, por exemplo, tratamento oncológico, oncohematológico, isso é muito, muito forte, né? Então, muitas vezes eu desconheço qual que é o prognóstico de um doente, eu não sei qual que é a funcionalidade prévia dele. Para mim, me parece que um trial de UTI é uma ferramenta legal para procurar dentro desse interlocutor que vem na sua UTI, você entender qual que é o ambiente, qual que é o mundo dele. Eu acompanho esse paciente há 15 anos, né? Teve funcionalidade prévia boa, um tumor com prognóstico razoável. Concordo, vem perdendo um pouco de funcionalidade nos últimos meses, cara, mas eu acho que esse quadro séptico dá para a gente fazer um trial aí de 72 horas, né? É algo fora do comum, isso. Mas você tem que se permitir, pelo menos, escutar o outro, né? E acho que tá no nosso DNA a questão do, não, ó, esse cara é louco, esse cara não sei o quê. Enfim, é uma reflexão que eu peço que vocês façam. Tudo bem? Mais algo? Não?